Olá pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, a política alagoana ela sempre foi muito pautada pelas famílias, os clãs, né? Eu estou falando dos Pereiras, dos Beltrões e por que não dos Calheiros, né? Renanzinho, Remi, Otávio, Olavinho, enfim, essa série de coisas. O JHC, hoje, no segundo mandato do prefeito Marcel, ele é filho do João Caldas, político, foi deputado federal, então político né, que já deu uma certa tradição alagoana. Uns 40 anos uns aí. 40 anos. Quase. Mas agora, desde agora não, desde a eleição passada, quando ele tentou fazer o irmão, você vê a família Caldas hoje numa situação de que, aguardando que o JHC decida qual cargo vai, para que outros familiares consigam ali achar seu espaço na política alagoana. Você diria que cadê o meu? Exatamente. Cadê o meu? A gente está vendo o lançamento, a criação de um novo clã, o clã dos Caldas. Veja só, são duas observações interessantes. Uma, é preciso lembrar que a Eudócia Caldas já era suplente do Rodrigo Cunha desde 2018. Mas hoje senadora, né? Hoje senadora, Eudócia Caldas. Outra questão é que João Caldas, pai, foi deputado estadual, eu lembro depois deputado federal, sempre muito bem articulado, diga-se passagem, porque ele é um homem do bastidor. Isso. Ele não é um personagem midiático, por exemplo, mesmo que nas redes sociais, né, quase que exclusivamente, como o filho João Caldas também, João Caldas também, João Henrique Caldas, né? Mas é um clã que quer substituir também outro clã. Você tem o clã dos Calheiros, né? Isso. Renan pai, Renan filho, você citou os outros, né? Tem o Remi, né? Que é deputado estadual, e vai ter uma vaga por aí, alguém vai querer disputar entre os Calheiros, imagino, né? Uma vaga de federal. A vaga dos Calheiros não está ocupada. Isso. O que pretende agora o clã Caldas? Ser parelho, pelo menos parelho, ao clã dos Calheiros. Aí você tem a Eudócia, que é senadora, vai ser candidata à reeleição? Acho que não. É muito difícil que seja. Na verdade, como você disse, todo mundo espera entre os Caldas que JHC anuncie para o que será, para que eles façam a redistribuição, né? É terrível isso, né? A gente vai viver sempre aqui no estado de Alagoas, em particular, tem outros estados também, não é só Alagoas, né? Mas basicamente no norte e nordeste, a substituição de um clã por outro. Ou então a política do familiarismo, né? Pai, neto, filho, enfim, avô, e eles vão se sucedendo e levando as novas gerações para a mesma atividade. Ora, direis, mas também isso acontece com médicos, acontece com advogados, de fato acontece. Só que há uma exigência de conhecimento para quem quer ser médico e ter um filho médico, que não há para político. Se você ensina caminhos, é uma linguagem diferente. Gente, é outro meio diferente. Repito, é uma coisa que eu costumo dizer. Os políticos não são piores do que a nossa espécie, mas carregam, em regra, o que a nossa espécie tem de pior. E, efetivamente, esse jogo da esperteza, né, do sabido, enfim, tem renúncias também à condição de não ter amigo, né? Político não pode ter amigos. Se tiver, corre o risco de um sofrimento grande. Isso, evidentemente, eles se blindam. E quem sucede na família outro político já aprende que não pode ter amigos dentro da atividade política. Se tiver, pode ter certeza. E tem ensinamento melhor do que a família Gomes, né? Cid Gomes e Ciro Gomes, né? Dois irmãos cresceram juntos e fizeram política juntos até o momento em que a bola dividiu. Acontece, gente. Aqui, Marina Silva, né? Marina Silva e a Luísa Helena, né? Não há essa possibilidade de ter amizade. Então a família Caldas precisa distribuir entre eles, porque todos, evidentemente, querem continuar na atividade política ou se inserir, porque agora tem uma personagem nova, né? Marina Cândia, que é esposa do prefeito JHC. Essa que, aliás, tem uma visibilidade virtual enorme. E ela, assim, ela demonstra uma competência de comunicação, uma simpatia, né, com o público grande. E na seara do marido.
JHC. JHC já disse e repetiu, né? Eu não tenho grupo político, somos eu e o povo. Ele é o JHC do povo, né? Não é o caso, por exemplo, do JC, que era um personagem, como eu disse, de bastidores, muito articulado, né? Enfim, por exemplo, você há de lembrar que a relação dele no meio empresarial era o Fernando Farias, que hoje é suplente de Renan Filho, né? Mas que durante muito tempo Fernando Farias ajudou, contribuiu para a campanha de João Caldas. A Eudócia, muito dificilmente, vai ser candidata à reeleição de senadora. Mas vai ficar sem nada? Acho difícil. Pois é. João Caldas, eu lembro de uma conversa que eu tive com ele há alguns anos, quando eu falei, olha, você não acha que essa altura do campeonato foi uma provocação, enfim, eu não quis meter na família, não. Não é o momento do seu filho. Não, disse, não, antes de JHC já existia JC. Pronto, ponto final. Mas já disse ali, olha, eu não vou abrir mão da minha carreira política para o filho. E o filho, por sua vez, ainda tem um irmão, né? Isso. Que era doutor Jaque, que virou doutor JHC na campanha de deputado federal. Quase foi eleito, tem uma votação. O JHC do B, né? Pois é. E não conseguiu se eleger, mas chegou perto. Se você lembrar, chegou perto. Então você tem JHC, Marina Cândia, Eudócia Caldas e João Caldas. Quem vai ser candidato a quê? Eu não sei. Mas eu diria que pelo menos 3 desses nomes, desses 4, contando a Eudócia também 5, né? 3 vão disputar mandato eletivo na próxima eleição. Tudo dependendo, no final das contas, da decisão do JHC, se ele vai ser candidato ao Senado, se ele vai ser candidato ao governo do Estado. E com um detalhe, né? Tem uma alternativa? Tem. O velho e bom patrimonialismo, por exemplo, surge uma vaga aí no Tribunal de Contas do Estado, ou enfim. Olha, gente, eu vou tirar aqui da família Caldas e retiro mesmo a doutora Marluce Caldas, que fez uma carreira profissional no Ministério Público, com competência, dedicação, estudo. É uma pessoa extremamente séria. Então, eu vou tirá-la da seara política. Não que a seara política não seja séria, mas é um território completamente diferente. E vou lembrar sempre o bom e velho Maquiavel. Se você se guia pela moral comum, não acompanhe o príncipe. O príncipe vive num universo diferente. É diferente, gente. É diferente completamente. O que você aceita, por exemplo, no meio político, você não aceita no meio privado. Isso acontece com todos nós. O Tribunal de Contas tem sido sempre uma escolha também. É terrível. Eu acho, quando eu olho o Tribunal de Contas, até semana... Não só em Alagoas, né? Não, é no país todo. São 5 ministros do Lula, né? Com as esposas do Tribunal de Contas, né? Aí assim, não, mas se todo mundo faz... Eu não gosto dessa história que todo mundo faz. Você nivela todo mundo por baixo do ponto de vista moral. Assim, mas em política você viu o Júlio César. Não, se eu tivesse no lugar do Renan Filho, eu faria a mesma coisa. Porque neste meio, os princípios de moralidade são completamente distintos. E não é ser moralista, não. É simplesmente ser o que se espera de uma pessoa, de um cidadão comum. Vamos usar essa expressão, eu nem gosto, de bem. Mas, enfim, cada um sabe como você gosta de dizer, né? Das coisas que você me quer extrair, né? Como diria Júlio César, virou uma citação agora frequente. Exatamente. O que junta os políticos são os interesses. Mas é isso. O ruim a gente está discutindo aqui um clã que vai substituir outro. Não que não seja, enfim, natural, digamos assim. É até natural na disputa política. Só que veja o tamanho desse pessoal, né? Impressionante mesmo. Isso é importante. Quem é que se destaca por ser uma pessoa generosa, altruísta, entre todos os que eu citei? Quem se destaca? Pois é. Ricardo, vamos para a nossa dica cultural, melhor. Vamos né? lá. Então, a Cinemateca Brasileira vai está recuperando um dos maiores arquivos mais importantes da história do futebol brasileiro, que é o chamado Canal 100. Você vai encontrar lá lance de Cafuringa do Areião. Viu? Então, É uma brincadeira, viu, gente? O Canal 100, ele tem registro do futebol brasileiro de 1957 até 1986. Preto e branco, colorido, Copas, Campeonato Brasileiro. Eu acompanhei muito no cinema, né? Então, no cinema, são pequenos filmetes e tudo mais. Então, no ano que vem vai estar pronto esse Slow registro. motion, câmera lenta. Enquanto isso,
Isso, o negócio do algoritmo da rede social. Tem um cara que fez uma curadoria de 460 desses vídeos do canal 100. E tá lá, canal 100 no YouTube. Você pode ir lá, canal 100 no YouTube. Tá lá, o nome do canal é canal 100. E assim, é altamente viciante. Eu vou ver. O algoritmo começa a lhe mostrar um, e aí você começa a ver outro, e outro, e outro. Eu vi, por exemplo, Brasil e Holanda em 74, no filmete. Cacete comia no centro, cara. Pancada da Luiz Pereira. Era pancadaria. Luiz Pereira bateu na mãe do Cruyff, né? Vi Abel Braga, hoje treinador, como zagueiro do Vasco. Não passava nada não também. Era muito interessante, sensacional. Do Vasco e do Fluminense, quando ele começou, Fluminense, né? Nesse vídeo específico eu vi do Vasco. Vi algumas vitórias do Fluminense, que não me fez muito feliz, sobre o Flamengo. O Flamengo é uma das maiores vítimas do Canal 100. Acho que o pessoal do Canal 100 não era muito... Acho que era botafoguense, o Carlinhos Niemeyer, né? Mas é porque a década de 70 e 60, o Flamengo realmente não conseguia fazer frente àqueles 70 o Fluminense e 60 o Botafogo. Não conseguia fazer frente àqueles times. Mas é Canal 100, o nome do canal do YouTube. Pode pesquisar, ótimo, tem lá uma curadoria. É maravilhoso, sensacional. Vou ver, até porque eu gosto muito de futebol, e você lembrando dessa história. Eu comecei a torcer pelo Fluminense, eu era torcedor do CRB e sou até hoje, né? Vendo, enfim, aquele time do Fluminense de 69, 70, que era Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa, Samarone, Flávio e Lula. E quando a gente via esse pessoal no cinema, ali no Canal 100, o Cafuringa driblando o time inteiro para perder o gol na cara do goleiro, depois dizer sem gol, era fantástico aquilo. Realmente, era uma diversão a mais, né? No cinema, o Canal 100 mostrando o futebol brasileiro. O time do Botafogo era uma coisa espetacular, né? Espetacular. Seja que os remanescentes da era do Garrincha, né? Jairzinho, Roberto, nossa, era uma maravilha. E é isso, o que faz, na verdade, a paixão pelo futebol, imagino eu, seja exatamente o tamanho do adversário que você tem. O que eu tenho um respeito monumental pelo Zico, por exemplo, mas o Zico me fez muita raiva. Mas ganhar do time do Zico era muito diferente do que ganhar, me perdoe, né? Do time do Arrascaeta, que é um ótimo jogador, mas assim, não tinha, enfim, o talento do Zico. O Zico é espetacular. Mas, enfim, é isso, eu vou ver o Canal 100, porque eu tenho muita saudade. E assim, todo velho é saudosista. Gente, mas quem viu o futebol, né? Não sei se tem mais espaço, porque teve um avanço muito grande, né? Da preparação física, né? O futebol ficou muito mais físico mesmo, né? Enfim, virou um jogo para atletas, né? Não tem mais não atleta. Um cara como o Ganso, você não encontra mais espaço hoje. Não. E é um espetáculo de jogador. É arte, né? Arte. Mas assim, isso vai indo embora. Quando surge um cara como o Estevão do Palmeiras, isso dá uma alegria na gente, né? Pô, esse cara é diferente, né? Mas enfim, isso é outra história. Eu vou sugerir aqui essa biografia do Montaigne, Como Viver. O Montaigne, eu já falei aqui no podcast mesmo, no CMcast, é o meu filósofo de cabeceira. Eu sou apaixonado pelo Montaigne, por diversas razões, até pelo fato de que você não aprende pensamentos como Montaigne, você aprende a pensar, né? Ele vai lhe provocando, é impressionante como ele faz esse jogo, com as contradições. Então existe o azul e existe o encarnado. Mas, enfim, ser azul, ser encarnado é uma opção, ou você tem um aprendizado na sua vida que opte pelo azul e não pelo encarnado. Eu falo do ponto de vista racional, né? E ele vai trabalhando as influências que ele teve, né, da formação filosófica dele, estoicos, epicuristas e céticos. E essa autora aqui, a Sarah Backwell, não sei se você lembra, você mesmo sugeriu, né? Eu estou com esse livro, eu não li. Você sugeriu no Café Existencialista, que eu fui ler depois, né? Que conta mais ou menos ali a história daquela geração do Sartre, ele é o nome mais, enfim, importante, né? E mais representativo do existencialismo. E aqui o Montaigne é a formação da literatura filosófica desde o início. O grande ídolo dele era Sócrates. A grande referência.
E ele passeia por esses personagens, os estoicos, os epicuristas, os céticos, para mostrar uma formação. E Etienne de la Boétie, que era um grande amigo dele, assim, eles foram próximos, se conheceram, né? Enfim, que eram as referências intelectuais dele. É interessante você ver nessa biografia do Montaigne, os pais dele eram aristocratas franceses, né? Produtores rurais, produziam vinho e colocaram para morar numa casa de um morador da propriedade, para ele conhecer o que é a vida, o cotidiano do mundo real. Nossa, isso era, convenhamos, era completamente diferente, né? E isso fez com que o Montaigne fosse Montaigne. E mais, obrigou ele passou uma época em casa, ele só falava latim. Ele aprendeu o latim para saber a origem das palavras, né? E das expressões, porque o francês também vem do latim, né? E fez também isso que o Montaigne fosse Montaigne. E é fantástico. Um sujeito chega ao final da vida em busca da ataraxia, né? Que é uma expressão grega, né? Que quer dizer ausência de sofrimento. Não, não está procurando ser feliz, não. Eu não quero sofrer. E, assim, quais são os caminhos para que você não sofra e viva bem? Como viver? É essa biografia do Montaigne, da Sarah Beckwell. Vale a pena, viu, gente? É uma delícia. Eu já li esse livro 2 vezes. Espero conseguir ainda, se me deixarem, né? Sobreviver, ainda ler mais umas 2 vezes. Porque é sempre um aprendizado. Vai ler várias vezes, cara. Grande abraço. Um abraço. Grande abraço, César.